Olá, gente! Tio Misa na área! O episódio de hoje é do DNA à proteína. Olha, gente, vem cá. Tio Misa não faz mais videoaula. Tio Misa faz seriado. Por isso que ele disse episódio. Certo, gente? Então, no episódio de hoje, vamos estudar a questão dos processos que são realizados até a formação da proteína. Esses processos que vamos visualizar hoje na série é a duplicação ou replicação do DNA, a transcrição e a tradução. Então, o episódio de hoje ele vai relatar para você, né, de uma maneira bem simplificada, esses processos. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Do DNA à proteína, como eu falei, né? Tá aí a imagem da célula para você, é por onde eu vou começar, certo? Que é a unidade básica de todos os seres vivos. Algumas células humanas, né? As células humanas, elas vão possuir uma estrutura, ou melhor, as células de uma maneira geral, né? Algumas possuem essa estrutura e outras não. Outras apresentam material genético espalhado no citoplasma. Mas aqui o material vai estar dentro do núcleo, que o material genético que eu chamo é ácido nucleico. Vocês já viram isso em outro episódio que Tio Misa falou, quando falou de bioquímica celular. Vocês acompanharam carboidrato, lipídio, proteína e substâncias orgânicas da célula. Tudo bem, gente? Então, hoje a gente vai estudar, hoje vamos estudar a questão da célula, certo? O material genético, que é o núcleo, né? Onde está o DNA e o RNA. Só que o DNA ele vai ter umas regiões que chamamos de gene, e esses genes vão conter instruções que a gente chama de código, né? Uma trinca de aminoácidos, de base nitrogenadas que vão ser lidas, certo? Para formar a proteína. Então, vão ter regiões no DNA, que a gente chama de genes, que vão ter essa instrução, que é o código, para formar a proteína. Captou aí, gente? Tudo bem? Então, vê só. Primeiro eu vou falar da questão do processo da duplicação ou replicação do DNA. Duplicação ou replicação. É um processo, gente, importantíssimo. Por quê? Porque fala da questão da duplicação do material genético, certo? E é um processo semi-conservativo, como mostra aí na tela para vocês. Aí você pode perguntar, Tio Misa, o que é semi-conservativo? Olha, gente, vocês já sabem que a molécula do DNA é uma dupla hélice. Então, ela vai pegar uma fita molde e vai fazer outra molécula. Tudo bem, gente? Esse é o processo que eu chamo de duplicação ou replicação. E ocorre de DNA para DNA. E isso ocorre aonde? Dentro do núcleo. Isso tem que ficar claro para ti. Então, segue o slide. Quando um gene é ligado a uma enzima chamada RNA polimerase, se conecta ao gene. Lembre-se que RNA é ácido ribonucleico e DNA é ácido desoxirribonucleico. Isso tem que estar claro para vocês. Isso são os ácidos nucleicos e são encontrados onde? No núcleo, certo? Não pode esquecer disso. Então, gente, essa enzima ela se move ao longo do DNA fazendo uma fita de RNA mensageiro. Tá claro, gente? Transcrição. O que é essa transcrição? Certo? Depois que o DNA se duplica, essa enzima ela vai se conectar ao gene, né, e fazer essa fita de RNA mensageiro. Então, a partir de bases livres dentro do núcleo, o código do DNA determina a ordem em que as bases livres serão adicionadas ao RNA mensageiro. Lembre-se, as bases, vocês estão lembrados, né, que os ácidos nucleicos vão possuir bases nitrogenadas. Vocês estão lembrados quais são essas bases? Adenina, timina, guanina e citosina. Tudo bem? Agnaldo Timóteo, Gal Costa, né? Para que vocês lembrem da sequência. Onde tem A fica T, onde tem G fica C. Tudo bem? Já no RNA
eu não tenho timina, certo? Eu tenho uma outra base que se chama uracila. Tudo bem, né? Então segue aí a transcrição. O RNA mensageiro se move para fora do núcleo em direção ao citoplasma. Sim, gente, eu esqueci de dizer. Eu tenho 3 tipos de RNA, certo? Vou deixar uma tarefinha aí para vocês. Eu quero que vocês conceituem, certo? Esses 3 tipos de RNA. Quais são eles? Eu vou citá-los, mas não vou conceituar. Vou deixar para você, estudante, conceituar e marcar Tio Misa lá na rede social, no Instagram, com a definição ou no canal do Tio Misa, certo? Então, quais são os 3 tipos de RNA? Um eu já falei aí, que é o RNA mensageiro. Eu tenho o RNA transportador e tenho o RNA ribossômico. Tudo bem, né, gente? Então, essa transcrição, ela ocorre do DNA para o RNA. E ocorre aonde? Dentro do núcleo. Tudo bem? Fábricas de proteínas no citoplasma, chamadas ribossomos, se ligam ao RNA mensageiro. Olha, gente, aqui já começa a questão da tradução, certo? A tradução, ela vai ocorrer fora do núcleo. O RNA mensageiro vai produzir o quê? A síntese proteica. Ou, aliás, a síntese proteica, no caso, é o quê? A proteína. Então, a tradução, ó, o ribossomo lê o código do RNA mensageiro para produzir uma cadeia de aminoácidos. Lembre-se que existem 20 tipos de aminoácidos. O AA aqui está representando aminoácidos. Tudo bem, gente? Entendido aí o processo da transcrição. Lembre-se que nós estamos estudando as 3 etapas até a formação da proteína. Por isso que eu coloquei do DNA, o episódio de hoje, a proteína. Então, eu tenho a duplicação, que é DNA para DNA, depois a transcrição de DNA para RNA. Esses 2 processos ocorrem aonde? No núcleo. No citoplasma que vai ocorrer o quê? A tradução, que é do RNA mensageiro para proteína, certo? Para formar a proteína. Segue o slide. Moléculas do RNA transportador levam os aminoácidos até o ribossomo. Observa a imagem que está se formando uma cadeia polipeptídica. Ela lembra-se muito um aspecto de uma corrente. Tudo bem? 3 bases do RNA mensageiro são lidas, enquanto o RNA transportador entrega o aminoácido correspondente, formando uma corrente crescente de aminoácidos. Olha, gente, depois do último aminoácido ser adicionado à corrente, ele vai ser levado para uma molécula, para uma fábrica molecular, certo? Que vai fazer o quê, gente? Que vai dobrar essa corrente de aminoácido, certo? Numa forma tridimensional, complexa e específica, que você observa aí na formação da proteína. Você observa aí uma forma tridimensional, certo? Finalizando todo o processo, né, certo? E a célula vai executar a sua função. É assim que ocorre a produção da proteína, lá do DNA até a formação dele. Tudo bem, gente? Olha, eu vou deixar uma atividade aí para vocês, certo? Tá aí na descrição do canal para que você consiga entender essa série de hoje. Eu quero que você se inscreva no canal, dê seu Misa like, certo? E faz Tio Misa feliz. Então, ó, tá aqui o endereço na tela do Misa Atividade, vai estar na descrição do canal. É bom que você faça para reforçar o seu aprendizado. O que você assistiu hoje na série do Tio, no episódio de hoje, sobre a questão dos processos até a formação da proteína, é de fundamental importância. Isso vai ter um fundamento para você na prova do Enem ou do sistema seriado de avaliação. Tá ok, gente? Se inscreve no canal, dá teu Misa like e até o próximo episódio. Fui!